Bom, tem mudança importante no método de financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, ou uma alternativa, uma opção a mais para quem pretende comprar a casa própria a prazo pela Caixa, não é, Thaís? A Caixa Econômica lançou ontem, né, essa modalidade em que o financiamento vai estar indexado não à TR, que é a taxa referencial, e sim ao IPCA, que é o índice oficial de inflação, né, o índice calculado pelo IBGE. Essa discussão sobre o indexador do financiamento imobiliário no Brasil, ela já acontece há muitos anos, porque o Brasil, essa TR que a gente tem aqui, é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Você imagina que é uma taxa de correção monetária, né, que aliás é um termo que pouco se usa no resto do mundo, isso é uma coisa totalmente ligada a países com histórico de hiperinflação, é uma taxa de correção monetária que tem pouco a ver com o que está acontecendo com a formação de preços no mercado. Mercado não financeiro, que eu digo, no mercado, na praça, formação de preços de tudo, produtos e serviços. E sim pela determinação do governo. O governo decide que a taxa referencial vale XYZ. Claro que existe um modelo de cálculo, mas de qualquer forma, essa mudança é uma modernização, é um amadurecimento do sistema financeiro brasileiro, especialmente aquele voltado ao financiamento da casa própria. Muita coisa se levantou aí com relação a risco. Se não é muito arriscado fazer um contrato tão longo de 30 anos com base indexado na à inflação. né? Eu levantei isso outro dia aqui, porque eu tenho experiência de BNH, né? Mas Paulo, veja, a gente tem uma moeda muito nova, né? O Plano Real fazendo 25 anos agora. A gente tem um processo inflacionário controlado também há pouquíssimo tempo. Antes de uma reforma da Previdência, era impossível você pensar nisso, porque, diferentemente do que foi no passado, em que a inflação brasileira era muito mais sujeita à questão da demanda e ao excesso ou erros de políticas públicas, hoje a inflação brasileira, o risco dela está muito mais ligado à explosão dos gastos públicos. Então, quando você faz a reforma da Previdência e você coloca de um jeito ou de outro, você estanca esse processo no médio e no curto e no médio prazo, você abre a possibilidade da inflação servir como um indexador. Médio e no longo prazo, Thaís? Então, eu fico pensando se a gente voltasse no tempo. Vamos imaginar que você lembrou, só é possível estabelecer esse tipo de financiamento a partir da reforma da Previdência, porque você dá a perspectiva de que o Estado será solvente, né? Mas se a gente tentasse voltar no tempo e fizesse esse mesmo financiamento a partir de agora, andando 30 anos para trás, ele teria sido vantajoso ou mais vantajoso? Não, ele ficaria mais caro. Exatamente, mas esse é um exercício. Mas esse é um exercício. É um exercício prolongado daqui 30 anos, né? Então, projetado aqui 30 anos, sendo que, por exemplo, hoje a inflação está controlada, mas há um componente aí no controle da inflação que é a morte praticamente da nossa economia, né? Olha, já que você está puxando o assunto, Rafael, a ter demanda, a ter insuficiência de produção, quando os nossos nós de infraestrutura voltarem a ficar evidentes, e aí? Então, mas aí como você puxou esse assunto antigo, eu vou lembrar aqui que em 1986 veio o Plano Cruzado, né? E foi exatamente o Plano Cruzado que inviabilizou o BNH. Porque a inflação chegou a 240% e ela acabou sendo congelada e se deu apenas a metade de correção. Com essa metade de correção, o BNH não pôde se sustentar. Foi aí que houve a crise habitacional. Então, hoje isso é inimaginável, né? Mas eu lembro aqui, Thaís, quanto foi a inflação do ano passado? Ficou abaixo de 4, né? 4, né? 3,75. Abaixo de 4. Então, vamos imaginar aqui, se você mantém a inflação dentro da meta, ótimo. Agora, se a inflação começa a bater no teto da meta de novo, então, aí é que se a inflação ultrapassa um pouquinho o teto da meta, como aconteceu recentemente, esse contrato pode deixar de ser vantajoso. Então, né? olha, assim... Não estou dizendo aqui que não vale, eu estou só tentando entender... Não. É a dúvida mais comum das pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, Zé Paulo, nos anos 80 a gente não tinha moeda, hoje a gente tem moeda, por isso que eu coloco aqui sempre a questão do real, né, que é um divisor de águas extremamente relevante para o fundamento da economia brasileira.
Então, fazer essa comparação com os anos 80 é complicado, porque naquela época a gente não tinha moeda e a economia tentaram brasileira... fazer isso com o cruzado, né? Andou bastante. Não, mas mesmo assim, mas a gente vivia com inflação gigantesca, era impensável, né? Uma moeda que não funcionava. Usava tabelamento de congelamento de preço para controlar preço, né? Isso é uma coisa que o Brasil não faz mais. Bom, primeiro isso. Segundo, fazer esse exercício olhando para trás é desconsiderar todo o avanço que a economia brasileira passou nesses últimos anos. Então, serve como compreensão de custo do financiamento, mas não serve como referência para o que vai acontecer no futuro. Hoje, o que acontece no mundo, a gente tem um mundo em que a economia ela é pouco, como é que a gente fala? Inflacionária. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você tem lá um monte de dinheiro rodando a economia e a inflação não consegue bater em 2%. E eu faço essa comparação com os Estados Unidos de propósito, para dizer que se a gente realmente avançar na questão do controle do gasto público, na questão da revisão de como é feito o orçamento público, que é hoje o maior risco para a inflação, a gente pode sim ter momentos mais prolongados de estabilidade financeira e de estabilidade da moeda. Eu sou totalmente a favor dessa medida, eu acho que é um amadurecimento, a gente precisa a gente precisava dar esse passo para o amadurecimento do sistema financeiro, especialmente esse ligado ao financiamento da casa própria. É uma aposta arriscada, sim, mas os fundamentos estão aí hoje, proporcionam essa possibilidade da gente dar esse passo a mais. Eu me lembro que em 2003, quando o governo criou o financiamento consignado, né? Todo mundo colocava isso como um risco absurdo também, que isso faria um desequilíbrio no mercado financeiro, no mercado de crédito, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. O crédito no Brasil mais do que dobrou. Então, eu acho que é uma medida importante, é uma alternativa relevante. Qualquer pessoa que opte para entender melhor essa possibilidade, ela tem que esgotar todas as dúvidas com o banco, com o gerente, com as fontes de informação, inclusive com a gente aqui. Os jornais hoje estão trazendo várias possibilidades de cálculo, e quem se colocar dizendo assim, não, isso vai dar errado lá na frente, está com uma bola de cristal fajuta. É impossível dizer. Os fundamentos da economia hoje garantem, ou pelo menos indicam, fundamento está errado, mas enfim, os fundamentos da economia hoje dão um lastro relevante para essa medida. A inflação hoje vive um período controlado. Rafael, sua preocupação de quando a gente chegar no momento em que a demanda vai forçar o preço. Infelizmente, nós estamos hoje numa situação em que a capacidade ociosa da indústria, a quantidade de desempregados que a gente tem no Brasil, colocam essa perspectiva para, no mínimo, 5, 6 anos à frente. 30, né? Mesmo assim, 5, 6 anos à frente, para a gente começar a ter alguma pressão de demanda, se realmente o investimento em infraestrutura acontecer, a gente vai ter superado esse risco, boa parte desse risco. Esse risco vai ser menor. Então, nós temos que acreditar que a sequência de fatos vai acontecer. O investimento em infraestrutura vai acontecer, a retomada da economia vai acontecer, o investimento vai ser maior do que a pressão do consumo nos próximos 5, 6 anos, e o Banco Central vai ser capaz de manter esse controle da inflação, porque os gastos públicos vão estar controlados. Então, é uma sequência de fatos que lastreiam essa possibilidade, que lastreiam essa novidade lançada ontem pela Caixa Econômica Federal, que jamais poderia ter acontecido sem que houvesse uma estanca no que é hoje o maior gasto, a explosão o risco, a explosão do gasto público no Brasil, que é a Previdência. Então, é uma medida importante, é uma medida positiva, é um amadurecimento da política econômica, é um amadurecimento do mercado de crédito para o financiamento à casa própria, e pode dar certo sim, desde que esse roteiro de fatos continue dando certo também, a começar pelo investimento em infraestrutura no Brasil.